A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Hoje nós queremos apresentar esse e-book novo para vocês. Nós fizemos especialmente agora no final de 2021. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje é dezembro de 2021, na verdade, dia 31 de dezembro de 2021. E a gente gostaria que vocês já começassem o ano com um materialzinho bacana para vocês fazerem estudo. O legal disso é o seguinte, as pessoas que nos seguem há bastante tempo vai poder recordar muitos símbolos, né? Nós vamos mostrar aqui sombras e realidades nesse e-book, e as pessoas que estão chegando por aqui agora também vão poder se igualar, né? Chegar no mesmo nível de conhecimento das pessoas que já nos seguem há um tempo, porque o propósito desse e-book é exatamente esse, trazer para você um entendimento daqueles símbolos, aquelas figuras de linguagem que a Bíblia usa. E também eu quero aproveitar para falar que nós estamos montando um dicionário do Apocalipse, tá ficando incrível, já deu 12 páginas, tem bastante símbolos de figura, nós vamos mostrar sobre os 144 mil, sobre a besta, os chifres, né, o que significa cada símbolo, mar, é muito legal, você vai ser verdadeiramente abençoado. E eu não poderia fazer esse estudo hoje sem o nosso grande amigo Hilber. Seja bem-vindo, Hilber. A paz de Cristo, meus irmãos. Feliz ano novo a você, Max. Feliz ano novo a todos que estão nos assistindo. Mais um estudo abençoado. E esse estudo vai te dar uma base do que a gente pensa. Então, se você está chegando agora e você quer ter uma introdução do nosso pensamento, da nossa linha de visão, como a gente entende as profecias e a Bíblia, esses dois e-books vai te dar um ponto de partida muito bom. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, vamos trazer aqui o e-book para a gente poder entender melhor sombras e realidades. Então a gente quer dizer os significados. Por que sombras e realidades, irmãos? Porque o Antigo Testamento ele é como sombra. Paulo explica que o Antigo Testamento ele era uma sombra. A gente poderia ver, por exemplo, as formas dele, mas não teria, por exemplo, os detalhes, né? Eu consigo ver a sombra de um homem, mas eu não sei se esse homem ele é alto, se ele é baixo, se ele é negro, se ele é branco, a cor dos seus olhos. Então a realidade nós só vamos ver na nova aliança. Então a gente sabe também que a lei conduziu para a gente a graça, né? A lei foi um aio, ela foi um caminho, foi o condutor que nos conduziu a Cristo. Então pela lei nós sabíamos que era impossível de nos justificarmos, então nós precisávamos de um Salvador. Então o Senhor enviou o Salvador, o seu Filho, para que assim nós tivéssemos vida eterna. E é isso que nós queremos mostrar nesse e-book. Olha só o que Paulo fala aos Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa de dias de festa, de lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Hebreus, ele também cita a mesma coisa, irmãos, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, a lei era o quê? A sombra dos bens futuros, ou seja, daquilo que ainda haveria de vir, ela não era a imagem exata das coisas, né? Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam a cada ano, ela não pôde aperfeiçoar, né? Então, assim, a gente entende que a lei, ela era, na verdade, uma sombra dos bens futuros. E em Hebreus, Paulo também termina dizendo o seguinte, ó, os quais servam de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Então você já sabe, tá bom? A antiga aliança e os símbolos da antiga aliança eram uma sombra do que há na nova aliança. Concorda, Hilber? Sim, perfeito, Max. Como você falou, a antiga aliança conduz a uma sombra, uma projeção do que haveria de vir, e com isso eu fico imaginando, né, a apreensão daquelas pessoas que estavam na antiga aliança de saber que teria uma semente prometida, uma descendência prometida, mas eles não conseguiam entender isso de uma forma clara, porque eles viam uma sombra. Eles não sabiam o que realmente era essa semente que haveria de vir. E hoje nós temos essa plenitude, que é Cristo, que foi o Filho de Deus, que veio à Terra, que morreu e ressuscitou por nós. Eu faço até uma analogia com isso, Max, com uma televisão. Lembra daquelas televisões antigas? Você ia ver um jogo naquela televisão antiga, você sabia o resultado final, você sabia o time que ganhou, mas você não conseguia ver os detalhes das coisas. E eu vejo que é assim a antiga aliança. Você consegue ver ali o final, a ressurreição, a promessa que Deus fez, mas você não consegue ver os detalhes. Agora, quando você está numa televisão 4K, você consegue ver o detalhe do campo, a grama, o suor do jogador. Então, hoje nós conseguimos ter uma projeção perfeita do que é essa realidade, que é o corpo de Cristo, que é Jesus Cristo. Amém, maravilha. E olha, eu quero começar aqui com o primeiro símbolo aqui, que é o altar de sacrifício. Você vai ver isso lá em Êxodo 27, do 1 ao 8. Ó, aqui tem todos os versos. Então, se você quiser estudar os versos da Antiga Aliança,
e os versos da nova aliança. Isso vai ajudar bastante você a entender. Altar de sacrifício na antiga aliança, ele simbolizava onde eram sacrificados os animais, por exemplo, a perdão dos pecados. Ele ficava também no tabernáculo de Moisés, do lado de fora do pátio, tá? Ou chamado átrio externo. Na nova aliança, ele é comparado, tá aqui, ó. Nova aliança, ele é comparado com o corpo do homem. O homem sacrificando os seus desejos, as suas vontades, né, crucificando o seu e vivendo para Cristo. Então, assim, quando você ouvir, por exemplo, eu ouço bastante, às vezes fico até irritado, vem aqui no altar do Senhor, traz aqui os seus pedidos de oração no altar do Senhor. O altar é você, irmão. Você tem acesso direto ao Pai, porque o véu foi rasgado, agora nós temos acesso direto ao Pai, ok? O altar de incenso, ó, ele ficava dentro do local santo, vocês lembram disso, tá lá em Gênesis 30. São a oração dos santos, então fica dentro do coração do homem, certo, Wilber? Certíssimo, certíssimo, perfeito, Max. Só um comentário sobre o que você falou do altar. Você vai ver ali em Romanos 12:1 que Paulo vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, ou seja, nosso corpo é o sacrifício vivo. E a gente sabe que na antiga aliança o sacrifício era feito no altar de bronze. Então a gente compara o corpo sendo o sacrifício que é feito no altar de bronze. E esse é o culto racional, agradável a Deus. Então esse é o altar de sacrifício, que era de bronze, ficava do lado de fora. O altar de incenso, que era de ouro, ele ficava do lado de dentro, né, na parte do santo. Então eu comparo aqui as orações dos santos, né, porque eram queimados incensos nesse altar. E lá em Apocalipse você vai perceber que a oração dos santos está em Apocalipse 8:3. E esse altar é o símbolo do coração do homem, onde acontece a circuncisão, que o homem verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, ok? Então ele simboliza para o coração do homem. O propiciatório era a tampa que cobria a arca da aliança. Está em Êxodo 25, está aqui todos os versos. Nós colocamos aqui como o sangue de Jesus que cobre todos os pecados. Por isso nós falamos da doutrina da propiciação. A importância de estudar a doutrina da propiciação, a doutrina que cobre os pecados. Agora você tem acesso ao Pai, mesmo sendo um pecador. Se você se arrepende e você se chega até Deus, você não tem mais separação entre Deus e você. Então, Jesus é o nosso propiciatório. Paulo vai falar lá isso em Romanos. Jesus faz propiciação pelos nossos pecados. Quero colocar aqui também o véu que separava, né? Eu fiz os comentários aqui. O véu que separava, ele separava o local santo dos santos, ou seja, o coração do homem, a presença do homem, vamos dizer assim, para a presença de Deus, que ficava dentro do local santo dos santos. O véu separava. O véu era muito pesado. Alguns escritores chegam a dizer que o véu pesava mais de 1 tonelada, mesmo sendo tracionada por 2 cabeças de boi, né? 2 bois puxando de cada lado, não era possível rasgar aquele véu. E quando Jesus morre, aquele véu é rasgado de cima a baixo, dando-nos a intenção seguinte, que o Senhor, né, ele rasgou aquele véu para que nós tivéssemos acesso agora diretamente a ele, através do sangue de Cristo. E eu coloquei aqui, ó, o que faz separação entre Deus e os homens, os nossos pecados, está lá em Mateus 27:51, está lá em Marcos 15:38. O que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Posso continuar, Wilber? Pode sim, perfeito. Só uma coisa interessante, né, é que o véu rasga, então agora a gente tem livre acesso por meio de Jesus Cristo, que faz o papel de sumo sacerdote, e ele nos coloca também como o sacerdote. Então Jesus é o principal, o sumo sacerdote, e ele nos instituiu como sacerdote dessa nova aliança. Muito bem. Olha aí, tá aí um símbolo legal da gente fazer. Eu acho que nós temos aqui a parte do sacerdócio, mas se não tivermos aí, depois a gente completa. São 18 símbolos, né? Os 2 ungidos, as 2 oliveiras, né? O reino do norte, o reino do sul, tá lá em Zacarias 4:1-14. A gente fala isso muito nos estudos. Quem são os 2 ungidos? São as 2 testemunhas, né? Judeus e gentios, agora no corpo de Cristo. Então tem aqui os versos também para você nos acompanhar. O pátio do tabernáculo é essa parte aqui, irmãos, ó, que fica do lado de fora, tá? Não é dentro do tabernáculo, dentro da tenda, né? Dentro dessa tenda aqui, ele ficava aqui do lado de fora. Então o pátio do tabernáculo era o local onde tinha o altar de bronze, que é esse aqui que a gente falou. Ficava o altar de bronze, também a pia de lavatório. O pátio do tabernáculo, ele simboliza o quê? O corpo do homem, tá ok? Então o corpo do homem é a área externa, são os nossos desejos, nossos sentimentos, nossas vontades. Então tá aqui, o corpo do homem será pisado. Lá em Apocalipse 11:22, o anjo está falando para João, olha, não meças o átrio externo, porque a ele foi dado ser pisado por 3 anos e meio, né?
até que a plenitude dos gentios se complete. Certo, Uber? Quer fazer mais algum comentário para eu virar? Não, certo, perfeito. E aí a gente percebe que tudo que acontece no átrio externo está relacionado ao nosso corpo externo. O nosso culto racional, o nosso corpo como sacrifício vivo e o batismo em águas, porque você tem uma pia de bronze ali que o sacerdote se lavava para ele poder entrar no santo lugar. A mesma coisa acontece com nós, com a gente na nova aliança. Nós participamos do batismo e participamos da morte e ressurreição de Cristo, agora nós estamos aptos a entrar no santo lugar também. Maravilha. O Israel de Deus, né? Então, você vai ver ali, tem muitas profecias falando do Israel de Deus, a plenitude do povo de Deus. Nós sabemos que são judeus e gentios agora no corpo de Cristo. Você vai ver que aquele muro de separação que tinha entre judeus e gentios não existem mais. O Israel de Deus é todo aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo é o Israel de Deus, a plenitude do povo de Deus. Eu vou colocar Monte Moriá e o templo para adoração. Antigamente, era dito pelos judeus que o Monte Moriá era o local de adoração, né? Para ser adorado. E nós sabemos que agora a adoração é em espírito e em verdade, porque aquela mulher samaritana no poço de Jacó fala Jesus, os judeus falam que é no templo, né? Os samaritanos dizem que é no monte, o Monte Moriá, né? Onde verdadeiramente nós devemos adorar. Jesus fala assim, olha, já chegou o momento, e o momento é esse, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque em espírito, todas as qualidades, as vontades do espírito e não da carne. Então devemos adorar o Senhor, buscar o Senhor em espírito e em verdade, né? Isso significa justiça, sermos justos. Templo de Jerusalém, né? Eu vou colocar aqui o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Vocês lembram que Jesus fez a transição de aliança? Ele fala, derribam esse templo aqui, ó, destruam esse templo, em 3 dias eu o reconstrói novamente. Então Jesus, depois daquele momento, Jesus vai e faz aquele sermão escatológico de Mateus 24, prefigurando a destruição do templo em 70 depois de Cristo, né? E também nos últimos dias, no tempo do anticristo, o último reino que vai se levantar. Então, naquele momento, Jesus já traz todas as promessas para esse templo aqui, que é espiritual. Sacrifícios de animais que eram feitos na antiga aliança. Nós vemos o sacrifício foi feito por Jesus. Romanos 10 vai falar isso, o sacrifício de uma vez por todas. Jesus não será sacrificado novamente, não haverá sacrifícios novamente. Ou, se você ler com atenção Hebreus 10, então eu vou falar isso porque tem algumas pessoas que acreditam que vai construir o terceiro templo, será necessário novamente sacrifícios de animais para perdão de pecados. A Bíblia fala que Cristo, uma vez só, foi oferecido por libação, sacrifício para o seu sangue de uma vez por todos os homens da terra. Então, é um único sacrifício. Quero falar também das primícias aqui, ó. Você vai ver que as primícias eram os primeiros frutos da terra, colhia-se lá o trigo, o azeite, o vinho, as primícias da terra mesmo, né? E nós entendemos que Jesus é a primícia dos que dormem. Paulo fala isso nos Coríntios 15, do 20 ao 23, e nós vamos ver em Apocalipse 14, Jesus fazendo a promessa, né? Que os 144 mil vão ser colhidos como primícias para Deus. Então, primícias está ligado intimamente com Jesus, que foi o primeiro a ser ressuscitado. Jesus foi o único homem que ressuscitou e continua vivo até hoje, ok? E nós seremos ressuscitados como primícias para o Senhor. Daí que vem um pouco nossa bronca com as pessoas que utilizam muito dízimo para falar de primícias. Então, no que tange a dinheiro, eles levam para a antiga aliança. No que tange, por exemplo, a coisas espirituais, ele traz para a nova aliança. Então, se é a nova aliança, nós devemos entender que a nova aliança é feita de ofertas, né? Para manter as nossas igrejas funcionando, ampliar os trabalhos sociais da igreja e também o evangelismo. Não compararmos mais as primícias com o dinheiro, isso está errado, ok? Chega, de certa forma, a ser um pouco até repugnante. Uma vez eu vi uma arca da aliança passando, os caras tiraram a tampa da arca e jogavam dinheiro dentro, fazendo votos com o Senhor, como se estivesse comprando uma bênção. Então isso é repugnante para Deus. E nesse slide eu quero terminar com a menorá ou candelabro, que aponta para a igreja de Cristo. Você vai ver isso lá no Apocalipse 1, né? Você vai ver isso em Zacarias 4 também, Mateus 5, do 14 ao 15. Você percebe lá em Apocalipse que o anjo explica para o João o mistério dos candelabros, né? Os candeeiros que estão ali, que Jesus está andando no meio deles, e aponta para 7 igrejas da Ásia. Candelabro é o símbolo da igreja. Por isso que o candeeiro era aceso de manhãs e tardes, e não podia deixar de cessar, né, esse azeite. Então esse azeite nunca podia se apagar. Isso era falado para os sacerdotes que cuidavam da tenda da congregação depois
no Templo de Salomão. Então a igreja de Cristo precisa continuar iluminando a terra, né? Precisa continuar. Lembra que Jesus disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois Jesus vai para Deus, ele disse assim: agora vocês são a luz do mundo. Então nós somos a igreja do Senhor, o candelabro aceso nessa terra. Certo, Wilber? Certo, perfeito. E uma coisa interessante, Max, tem como voltar lá no slide? Claro. Que aqueles 3 primeiros tópicos, o da Jerusalém, dos montes e do templo, ele vai nos desassociar com uma coisa geográfica. Você vai ver que na nova aliança não está voltado com algo geograficamente falando, porque o povo de Deus não é mais um povo da carne, é um povo espiritual que faz parte do corpo de Cristo. A adoração não é mais um ponto específico como era no templo, agora é em espírito e em verdade. Basta você ter o coração sincero voltado a Deus. E o templo, onde era o principal local de adoração e de culto, não é mais um templo físico, mas é o corpo de Cristo, a junção dos irmãos, né? Lembra que Pedro vai falar que nós somos pedras vivas e nós juntos edificamos uma morada, um templo espiritual para Deus. Então, esses 3 tópicos primeiros ali já negam a possibilidade de ser algo geográfico e físico voltado à carne, e sim algo espiritual, apontando para uma realidade que é o corpo de Cristo. Então, irmãos, é o seguinte, esse e-book, eu não sei quando você vai estar vendo ele, nós fizemos ele com quase 20, né, sombras e realidades, mas se você pegar ele um pouco mais para frente, você vai pegar ele com 3, 4, 5 páginas. Atualmente ele tem 3 páginas, mas quando você estiver baixando ele daqui a alguns meses, vai estar com 4 páginas. Ou seja, é aquele assunto que nunca se esgota, porque a gente sempre vai estar adicionando novas coisas. A gente começou a fazer o dicionário do Apocalipse, eu e o Wilber estava com 3 páginas. Em 1 semana e meia a gente já colocou ele com 12 páginas. Então o dicionário do Apocalipse que a gente vai gravar ainda para vocês, que está bem legal, tá fantástico, não deixa de baixar esse e-book, já está com 12 páginas. Então assim, sempre entra no nosso site, tá? papocomdeus.com.br. Lá você tem a parte de e-books, você pode clicar em e-books. Se você quiser ir direto, papocomdeus.com.br/e-books ou /estudos, tanto faz. Você vai cair dentro da página de e-books e lá você vai poder baixar esse e mais de 125 e-books gratuitos, tá bom? Todo o nosso trabalho é gratuito. O Papo com Deus é um movimento evangelístico que visa, ok, servir a igreja de Cristo e edificar o corpo, né, o corpo espiritual, que é a igreja do Senhor, onde Deus vai morar na eternidade. Então, pode pegar que todo o nosso trabalho é gratuito. Agora eu quero puxar aqui, ó, onde fala do tabernáculo terrestre. E aí eu vou te dar os versos aqui mostrando o tabernáculo celeste, tá? Que está apontando para essa edificação que Deus está fazendo. Deus está criando um tabernáculo celeste, né? Para que Deus possa habitar na eternidade. Aí eu vou mostrar aqui para vocês também o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. Batismo nas águas, também podemos levar para aquela época nos mikvês, né, ou mikvás, que eram os tanques de purificação, né, antes de servirem no templo, antes de você acessar o templo, os judeus faziam ali os seus batismos de purificação. Vem João Batista já fazendo o batismo já de imersão, ok? Símbolo, né, da purificação também e da morte para a ressurreição, para o Senhor Jesus. E depois, quando Jesus vem, Jesus batiza com água e com espírito e com fogo. E nós fizemos uma lâmina só para falar disso. Nós vamos fazer um estudo rapidinho para falar sobre o batismo de Jesus Cristo, que não é batismo de línguas, tá? O fogo aí não é batismo de línguas. Batismo de água, batismo de espírito e fogo está apontando para o selo do Espírito Santo, né? Que o Senhor vai estar te selando quando você se arrepende dos seus pecados, se converte ao Senhor Jesus Cristo, metanoia, muda sua mente e muda o seu posicionamento, então você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E batismo com fogo vai provar as suas obras, ok? De nada tem a ver com batismo de línguas ali de Atos 2, né? Então eles pegam aqui esse batismo com fogo e aponta para línguas de fogo em Atos 2. Não faz nenhum sentido isso, e não tem nenhum verso que nos leve a entender dessa forma. Então, o batismo de Espírito e fogo é o selo do Espírito Santo e são as provações das obras dos homens. As festas do Senhor na Antiga Aliança eram 7 festas. Você que já nos segue já deve conhecer. Se não, vai lá nos nossos vídeos e procura as festas do Senhor, que é Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Embaixo eu coloquei que são os tempos determinados do Senhor, se cumprem tudo em Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, Jesus é o pão asmos, né? O pão sem fermento, ele é o trigo, né? Que faz o pão sem fermento, sem pecado. Jesus é a primícia dos que dormem, né? Jesus ressuscitou sendo a primícia dos que dormem. Jesus
Jesus é o toque de trombetas, né? O anúncio para o chamamento para o dia da expiação. Então o Senhor vai estar, através da sua igreja, chamando o povo para o dia da expiação. O Senhor Jesus que faz a expiação dos homens, e a festa dos tabernáculos, que é Jesus reinando com a sua igreja 1000 anos sobre a terra, restaurando todas as coisas. O Shabat, né, o sábado. O sábado na antiga aliança era o 7º dia, aponta para o reino milenar, que é o 7º milênio sobre a terra, onde Cristo vai reinar e vai restabelecer todas as coisas. Na antiga aliança, circuncisão do prepúcio, na nova aliança, circuncisão do coração. Paulo fala isso lá em Romanos, né? E nós vamos ver também em Jeremias, que a Bíblia fala que o Senhor queria um coração quebrantado, circuncidar o coração. A Jerusalém que nós conhecemos hoje, que está lá no Oriente Médio, que ela não é a cidade santa, ok? Muitas pessoas colocam como cidade santa. Nós já fizemos 4 estudos mostrando que a Jerusalém não é a cidade santa. Sobre ela não estão as promessas do Senhor. As promessas do Senhor estão sobre a nova Jerusalém. Veja, se precisa de uma nova, é porque a antiga já não dá mais, né? Não se sustenta mais. A antiga é escrava com seus filhos, como Paulo fala em Gálatas 4, e a antiga prostituiu, né? E nós vamos ver isso em vários versos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, quase todos os profetas falam do adultério de Jerusalém. Então a Jerusalém atual, ela é idólatra e ela é escrava com as suas filhas. Então nós aguardamos a nova Jerusalém que desce do alto, que é a morada do Pai na eternidade, 2 Pedro 2,4, que é você, que sou eu, que somos nós. A nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, não é outra coisa senão a cidade onde Deus vai morar e habitar para sempre. Deus está erigindo de nós uma morada no seu espírito para a eternidade, está em Efésios 2,20. Então você é a nova Jerusalém que vai descer do alto depois de glorificada e adornada. E veja que a nova Jerusalém, ela tem 12 pedras. Isso aponta para um serviço sacerdotal. Seremos reis e sacerdotes com Cristo na eternidade, no milênio. Bem, Hilber, quer fazer uma colocação? Sim, perfeito. Aí você vê, 12 pedras fazendo o ofício sacerdotal. Ela é esposa do Cordeiro, ou ela se é esposa do Cordeiro, o Cordeiro é o rei, ela é rainha. Então, óbvio, aí você já vê uma coisa relacionada ao reino. Então, ela é rei e sacerdote. Ela tem um muro de 44 côvados, relacionado a 144 mil. Ela é edificada sobre 12 fundamentos, 12 apóstolos ou 12 profetas. Então, você vê que ela está ligada a uma coisa mais sublime do que algo literal. Então, ela aponta ali para a realidade do corpo de Cristo, da esposa do Cordeiro. Amém. Maravilha. Então, irmãos, a gente queria apresentar esse e-book para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar esse e-book. Se você quiser pegar mais de 125 e-books, é só você acessar o papocomdeus.com.br/estudos. E lá no nosso site está cheio de cursos para você fazer com certificados, avaliações, e o nosso trabalho é totalmente gratuito. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e até o próximo Papo com Deus.